Uma coisa que eu não consigo entender é por que não contratar o Pogba? É inegável que o termômetro da torcida dita muita coisa do que acontece dentro dos clubes. E eu digo isso principalmente no Corinthians. O Corinthians, que é tradicionalmente o time do povo, a opinião da torcida, a influência da torcida dita muito o que acontece ou não vai acontecer dentro do Corinthians. E cara, sem sombra de dúvidas, a opinião da torcida corintiana quanto à contratação de Pogba vai influenciar demais nas ações tomadas pela diretoria do time. E acreditem se quiser, manos, quando saiu essa notícia, aconteceu as primeiras informações sobre Pogba no Corinthians, tiveram vários e vários torcedores corintianos, tem até hoje muitos torcedores corintianos, a torcida do Corinthians está um pouco dividida ainda, sobre o porquê contratar Pogba. Compensa contratar o Pogba depois de tanto tempo parado? Gente, e aí eu quero que vocês me convençam ao contrário. Porque, na minha opinião, nesse cenário que está se desenhando a contratação do Pogba, não tem pontos negativos, ao meu ver. Porque, vamos lá, eu até enumerei aqui, elenquei alguns pontos a ser tratado, a ser discutido. Por exemplo, cara, você já parou para pensar na mídia que o Pogba traria para o Corinthians? E aí há quem diga, né? Ah, mas hoje o Pogba, o Corinthians é mais útil ao Pogba do que o Pogba ao Corinthians. Não, sinceramente não, cara. Sinceramente não. Eu acho que os dois se ajudam, talvez até na mesma proporção, tá? Na mesma proporção. Porque, irmão, a gente tá falando de um jogador campeão mundial, tá? De Copa do Mundo recente, 2018, com a França. A gente tá falando de um jogador que tem mídia global. Global. Eu me arrisco a dizer que não existe país no mundo que não conheça o Pogba, cara. A gente tá falando de um jogador com 62 milhões de seguidores na rede social. Se o Memphis Depay já teve o impacto que teve, imagina o Pogba, o Paul Pogba, que ainda tem mercado na Europa. Eu tô vendo pessoal falando, ele vai vir pro Corinthians porque não tem mercado na Europa. Mesma historinha que foi dita com o Memphis Depay. Não, Pogba tem mercado na Europa sim. Pogba, se vier pro Corinthians, ele vai vir pro Corinthians porque ele quer, tá? Porque ele quer. Obviamente, porque se ele vier também vai ter uma grande proposta por trás. Mas ele tem sim mercados em outros cenários do futebol mundial. Que seja árabe, o Galatasaray já demonstrou interesse, o futebol francês, alguns times da Premier League. Isso aí é assunto para outro vídeo. Mas fato é que tem sim mercado ainda na Europa o Pogba. Então, cara, só resumindo aqui esse ponto, é muita mídia que um jogador desse traria. Muita mídia mesmo. O Corinthians viraria novamente assunto em todo o mundo. E muita gente ia querer acompanhar o futebol de Pogba jogando aqui em território brasileiro, jogando no Corinthians. Principalmente para saber como ele está, né? Como ele está após esse período parado aí que ele estava afastado por doping. Um outro ponto que eu reservei aqui pra gente tratar é talvez o ponto principal que mais está sendo discutido. Pô, é muito caro. Tá surgindo rumores, como eu mesmo trouxe para vocês nas minhas outras redes sociais, que Pogba deve ganhar de 3,5 milhões a 4 milhões de reais por mês, custando mais do que o Pogba. E aí a maioria da galera tá falando, pô, não vale investimento, é muita grana, não tem condições de pagar isso a um jogador de 31 anos que ficou tanto tempo parado e tá voltando agora. Beleza, concordo plenamente com vocês. Só que, rapaziada, não é o Corinthians que vai pagar. Não é o Corinthians que vai pagar esse valor. O Corinthians está em busca de um patrocinador para bancar a vinda, para bancar os salários do Pogba. E se o Corinthians não conseguir um parceiro para bancar, o Pogba realmente não vai vir. Quem vai pagar os salários do Pogba é um parceiro financeiro, é um patrocinador. Entendeu? Aí entra em uma outra discussão que é decorrente dessa. Mas por que não pegar outro jogador, então? Gente, muita gente fala, né? Pô, mas usa esse dinheiro para contratar mais 2 jogadores, 3 jogadores, ou outro jogador que esteja jogando e tudo mais. Gente, aí entra também o outro lado da moeda, que é a questão midiática. Não é somente o interesse do clube. Quando vem um jogador que, como eu disse para vocês, não é o clube que vai pagar, e sim um patrocinador, esse jogador, essa contratação, também tem que atender os interesses do patrocinador. Entendeu? Senão não faz sentido algum. O patrocinador quer lucro. O lucro vem de mídia. Precisa de um jogador midiático. Entendeu? E aí eu digo pra vocês hoje, novamente, voltando àquele primeiro tópico. Qual jogador hoje à disposição que aceitaria vir jogar no Corinthians que tenha a mesma mídia ou próximo da mídia do Pogba? Não existe. Não existe, gente. Não existe. Aí se o Corinthians não traz o Pogba... é muita grana, ou sei lá, por algum outro argumento,
Beleza, o Corinthians vai buscar outros jogadores que talvez sejam mais úteis, na opinião, como tá tendo essa opinião divergente aí, mas aí o Corinthians vai desembolsar grana. Sendo que poderia trazer um jogador que pode ser útil dentro de campo, porque tem 31 anos, tá treinando, o físico ainda, tá totalmente dentro da forma física, não é um jogador aposentado, muito longe disso, e pode render dentro e também fora de campo. E teoricamente vindo de graça, a custo de publicidade, a custo de patrocínio. E só para frisar, para deixar mais firme mesmo, essa comparação que eu digo para vocês que o jogador, que o Pogba, por exemplo, se vier hoje para o Corinthians, pode ser útil dentro e fora de campo, eu tenho aqui os números do SofaScore do período que o Pogba estava em baixa. Então, ó, vou pegar aqui para vocês. Paul Pogba, de 31 anos por Juventus, Manchester United e França desde a temporada 2021, que é quando ele entrou em baixa, né? O auge do Pogba foi muito antes disso, e aí ele entrou nesse período aí que é considerado um período de baixa, que é antes mesmo dele ter sido pego no doping, que foi um doping por testosterona. O Pogba já era considerado um jogador que estava em decadência. Ele foi para o Manchester United a peso de ouro, criou-se muita expectativa nele, não conseguiu render, voltou para a Juventus. Foi quando tudo aconteceu que ele pegou essa suspensão. Só que, cara, veja bem, desde a temporada 2021, que não é o auge dele, foi disputado 103 jogos, sendo 72 como titular, e ele marcou 8 gols, sendo 4 deles de fora da área, e deu 18 assistências. Beleza, números ok, nada demais entre gols e assistências, tá? Só que aí a gente vai ver o restante dos números dele. O Pogba, nesses 72 jogos como titular, nesses 103 jogos no total, teve 132 finalizações, sendo 39 delas no alvo. 103 passes decisivos, 84% no acerto de passe, 70% no acerto do passe longo. Algo extremamente importante para a função que ele desempenha dentro de campo. 70% no acerto do passe longo, cara. 70% de acerto. Bizarro. 72% no acerto do drible. Foram 151 dribles certos de 211 tentados. Porra, nas características do Pogba, pô, impressionante. E aí, manos, uma outra característica, uma outra estatística que me deixou surpreso. 534 bolas recuperadas. A gente tá falando de 103 jogos. De 72 como titular, ele teve 534 bolas recuperadas. É como a música lá do Aleleble diz, né? É defensor e atacante na mesma pessoa. É bizarro, pô. Aí teve outras 105 desarmes, 150 faltas sofridas, que também é muita coisa. Então, cara, é um jogador que pode sim render muito pro Corinthians dentro de campo. E, obviamente, fora dele nem se fala na questão midiática. Esses são os principais pontos que eu queria trazer aqui pra vocês. Principalmente na questão da comparação ali com o Memphis Depay e o Pogba. Cara, o Memphis Depay com 12 milhões de seguidores já deu tudo de mídia que deu. E calou a boca de tantos críticos que diziam que ele viria pro Brasil para se aposentar. Olha o que o cara fez, cara. Pogba hoje não só tá extremamente adaptado dentro de campo, com menos de 6 meses jogando, como ele também tá extremamente adaptado à cultura do futebol brasileiro, à liga do futebol brasileiro. E eu acho que realmente que isso pode se repetir com o Pogba, ainda mais tendo o Memphis Depay ali para facilitar a adaptação do francês, já que os dois são parceiros, são grandes amigos. Enfim, se você não concorda comigo, você tá no seu total direito, só me convença do contrário, com respeito, com educação, por favor, aqui nos comentários. Por que você acha que o Pogba não deve vir pro Corinthians? Tá boa. Contradiz os meus pontos aqui. Você acha que eu tenho razão? Acho que eu tô completamente maluco? Deixa nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.